Estreia hoje o programa de debates que promete revirar a cidade, o Banqueta em Foco. Agora, semanalmente, temos um encontro agendado para colocar em discussão os acontecimentos mais marcantes da cidade, e o tema do programa de estreia não poderia ser mais oportuno: a definição do futuro político de Nova Lima. Vamos acompanhar, ao vivo, direto do plenário do TSE, Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, o julgamento do processo de cassação sofrido pelo prefeito Cassio Maiani, sua vice Fatinha Guiar, além do ex-prefeito de Nova Lima, Carlinhos Rodrigues. Processo movido pelos políticos Vitor Penido, Luque e pelo Partido Democratas. Para esclarecer todas as dúvidas desse momento tão importante para a cidade de Nova Lima, em estúdio recebemos o advogado, Dr. Moisés Tomás, que vai detalhar todo o processo, além de comentar o andamento do julgamento que acontecerá no plenário do TSE em instantes. Olá, seja bem-vindo, Dr. Moisés. Esse é um julgamento extremamente complexo. Qual a sua opinião sobre o processo? Boa noite, né? A minha opinião é o seguinte: o processo se torna complexo, ele já se ultrapassou duas instâncias, né? Onde houve a cassação dos diplomas dos hoje prefeito e vice-prefeito, inclusive com a declaração de inelegibilidade desses dois recorrentes, né? E também do ex-prefeito Carlos Roberto Rodrigues. O julgamento já está acontecendo. Em instantes nós vamos passar o nosso sinal para o plenário. Vamos acompanhar agora o plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Tal número também se mostra abusivo, ou seja, a sentença de primeira instância já afastou os 89 decretos, que é uma alegação vazia de prova dos autores. Chegando os autos no TRE, senhores ministros, o Procurador Regional Eleitoral analisou um a um os decretos constantes dos autos. E também o Procurador Regional Eleitoral não chegou na conta trazida pelos autores, que é vazia de prova e que é de 89. Eis o que disse o Procurador Regional Eleitoral em Minas. Verbes: os autores disseram que foram expedidos cerca de 89 decretos de permissão. Contudo, nos autos constam tão somente provas de que foram expedidos 35. Desses 35, 2 foram revogados, restando 33. Desses 33, e ele vai um por um. 2 foram expedidos em janeiro, 6 em março, 6 em abril, 1 em junho. E aqui eu faço um parêntese: esse é o abuso de poder mais interessante, porque ele vai diminuindo com a proximidade do pleito ao invés de aumentar, que é o que em regra acontece na prática de abuso de poder. Seja como for, também o Procurador Regional Eleitoral não reconhece, tal como a sentença de primeira instância dos embargos, não reconhece a afirmação dos supostos e não comprovados 89 decretos. A despeito disso tudo, e pior, a despeito de ser fato incontroverso nos autos, porque a prova foi produzida pela acusação e ela só dá conta de 31 decretos, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas insistiu no quantitativo de 89, contrariando premissa incontroversa nos autos. E aqui, senhores ministros, eu não poderia deixar de registrar que o próprio investigante, Vitor Penido, em informações que prestou neste Tribunal Superior Eleitoral ao ministro João Otávio, no mandado de segurança 19758, reconhece, abro aspas, 31 permissões de uso concedidas no ano eleitoral. Isso está às folhas 2.791 do mandado de segurança de relatoria do ministro João Otávio de Noronha. A premissa, portanto, de que não foram 89 decretos, ela é incontroversa nos autos, mas ela deriva de documento público, trazido aos autos pela acusação. Ou seja, foi a acusação que fez a prova de que os decretos não foram os 89 inventivamente mencionados na inicial.
Foram apenas 31, tal como corrigido pela sentença em embargo de declaração, tal como mencionado pelo Procurador Regional Eleitoral, tal como constante dos documentos dos autos e mais, tal como reconhece o próprio Vitor Penido em petição que dirigiu a esta Corte no mandado de segurança 19758. E aqui, então, eu vou encerrando, poderia dizer que esses 31 decretos revelam um número inferior ao decreto de 2011, que foram 50 em 2011 e apenas 31 em 2012, o que afasta por completo a alegação de abuso de poder. Mas passo então a palavra à doutora Edilene, tendo em vista que, superada a questão do decreto, a violação ao 275 é flagrante. O regional incidiu em premissa equivocada, contrariou o documento público, contrariou premissa incontroversa, porque reconhecida pelos réus e derivada de documentos trazidos pela acusação. Por esse fundamento, e cingindo minha análise ao que o ministro João Otávio determinou, pede-se o provimento do recurso pelo 275, tendo em vista a premissa equivocada, determinante. É determinante saber se houve majoração ou diminuição de decretos no ano eleitoral. A premissa equivocada sobre ponto determinante em que incidiu o TRE. Muito obrigada, senhores ministros. Permanecem 11 minutos. Doutora Edilene Lobo, com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, boa noite. Tratando então da questão posta, excelência, senhor relator, quanto aos dois aspectos que envolvem a atuação do juiz. Aqui temos a infringência à norma expressa do Código Eleitoral Brasileiro, com a interpretação adequada, atual, dada por essa Corte. Temos, portanto, a hipótese de impedimento do juiz que proferiu a sentença condenatória, e mais a seguir demonstrarei a vossas excelências, como os autos contêm, que além do impedimento em que incursionado o juiz, há também na sentença a declaração explícita da suspeição, palavras escritas e acostadas a esses autos pelo próprio juiz sentenciante na localidade de Nova Lima. Quanto ao impedimento, portanto, excelências, matéria de ordem pública, que nem precisaria destacar que independe e não preclui, porque independe do momento em que suscitada, desde que suscitada a tempo para que a casa julgadora a conheça. Esse tribunal, quando da produção de uma resolução no ano de 2002, essa Corte disse que o impedimento de membro do Tribunal Regional Eleitoral, aplique-se aqui ao juiz eleitoral, decorrente da existência de candidatura de parente consanguíneo ou afim até o 2º grau, nas eleições federais ou estaduais, leia-se as municipais, estende-se, e este é o ponto fundamental, excelências, estende-se, portanto, o impedimento até a proclamação definitiva dos candidatos eleitos. Esta é a resolução 21.249, oriunda do PA número 18955, o relator da época, em 2002, como dizia, o ministro Saldi Figueiredo Teixeira. Nesse aspecto, e o caso que está posto para vossas excelências já indica que não se tem a definitividade exigida em Nova Lima, não há a definitividade dos eleitos, porque, inclusive, os eleitos estão nesta Corte a pleitear que se reforme a sua condenação, a contar como esta Corte interpretou e interpreta desde 2002 o artigo 14, parágrafo 3º do Código Eleitoral, o juiz sentenciante, pai de um vereador, candidato a vereador na localidade, evidentemente da mesma coligação do adversário que pretende o mandato dos ora recorrentes, esse juiz, no momento em que recebeu a inicial e quando prolatou a sentença, por evidente, estava impedido. E aqui, excelências, com todo respeito, há que se destacar que a hipótese de impedimento por versar matéria de ordem pública, ela, como eu dizia no início, insistindo, pode ser versada a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição e, por óbvio, não preclui. Se se entender, entretanto, que há a hipótese da preclusão do impedimento, o que não parece ser o caso, mas a se admitir por argumentar, há suspeição presente, confessa por escrito pelo excelentíssimo senhor juiz, quando prolatou a sentença.
está em letras garrafais nesse documento que caça o mandato do prefeito e da vice-prefeita de Nova Lima, que ele se declarava amigo do candidato que pretendia tomar os mandatos, que aí, a propósito, continua pretendendo. É declaração explícita, excelências, da sentença, o senhor juiz dizendo que era amigo do interessado no resultado daquela decisão. Ainda que se possa dizer que ele também disse que era amigo do outro candidato, o partido aqui presente e a sua candidata a vice, momento algum a qualquer referência, e por evidente deles o senhor juiz não era amigo. E ainda que fosse, não se pretende que a jurisdição, matéria de alta relevância para a democracia, seja decidida entre amigos, por compadres, com todo respeito, com a máxima vênia. É o que tem esses autos. A sentença, excelências, é a prova documental da suspeição. E os interessados, os recorrentes, vieram a tempo e modo, por meio da preliminar em seu recurso eleitoral, que é a via processual adequada e tempestiva, 3 dias, portanto, a contar da prolação da decisão, suscitar o vício que eiva de nulidade a decisão prolatada na origem. De modo que, a se entender que o impedimento absoluto, matéria de ordem pública, teria precluído a suspeição, não, porque consta, como dito e merece repisar, reiterado em preliminar recursal. Excelências, muito provavelmente este quadro, e aqui com todo respeito, devo dizer que estive presente em todos os atos dessa ação judicial. Desde as primeiras audiências em Nova Lima, passando pelo julgamento no Tribunal Regional Eleitoral e agora, honrosamente, humildemente presente perante vossas excelências, acompanhei todos os atos do procedimento. E me parece, de fato, que a ausência de neutralidade levou a vícios que essa casa precisa conhecer. Um deles impacta exatamente aquilo que a colega que me antecedeu apresentou. A ausência de clareza sobre exatamente quais são os atos administrativos, em quais períodos que sucederam, que são sindicados. Para até que se verifique, excelências, a partir da explicitação de quantos são os atos administrativos, quem são aqueles supostamente beneficiários e qual o conteúdo, é preciso que a Corte de origem se manifeste, como, de fato, muito antes dela, o sentenciante deveria ter se manifestado. Aqui, então, se limitando a tratar a matéria processual suscitada, há mesmo a violação explícita do artigo 535 do CPC, combinado com 275 do Código Eleitoral, porque há premissa crucial a ser apreciada e que não foi, para que essa casa possa efetivamente decidir a questão, precisa, de fato, que este aspecto seja esclarecido na origem. E ainda, a entenderem vossas excelências que há possibilidade de superar essa omissão, que acaba por revelar a negativa da prestação da atividade judicial, há aqui 2 hipóteses claras que colocam óbice à decisão originária do sentenciante. Impedimento, matéria absoluta, por um lado, e suspeição por outro. Uma última palavra ainda, excelências, até porque consta desses autos, e já acarreada a vossas excelências, certamente todos examinaram, é que há que se acrescentar ainda, em matéria fundamental para conhecimento do caso, o recorrente que pretende ocupar o paço municipal e caçar os mandatos dos eleitos, ele está declarado inelegível, não só pela Corte Regional Eleitoral Mineira, e vossas excelências puderam apreciar aqui recentemente um recurso em registro de candidatura, não só pela Corte Regional Eleitoral Mineira, como também pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E a nódoa que mancha a elegibilidade desse cidadão envolve a frustração, a fraudação de procedimento licitatório para beneficiar um filho seu com lesão ao erário e ato declaradamente doloso pela Justiça Estadual Mineira. Excelências, por ora, na matéria processual inicial, é o que temos a trazer, pedindo então provimento para que, se não anulado por uma matéria, por outra com certeza. Muito obrigada, boa noite.
Os doutores Sidney Neves e doutor André Ávila não farão uso da palavra diante da delimitação do tema. Então, passo agora a palavra pelo recorrido Vitor Penido de Barros e ao doutor Carlos Eduardo Caputo Bastos, mas também a pedido do eminente colega de Vossa Excelência, doutor Joaquim Herculano Rodrigues, registro a presença deste advogado de Juiz de Fora, também presente aqui, que também ombreia com Vossa Excelência a defesa de Vitor Penido de Barros. Senhor presidente, senhores ministros, ilustres representantes do Ministério Público Federal, eu gostaria inicialmente de deixar claro que eventuais fatos que foram citados nessa tribuna, como algo que estava num mandado de segurança que não é objeto desse julgamento, como alguma ação que esteja em Minas Gerais, onde estejam tratando o que quer que seja, isso não está nesses autos, não é objeto de deliberação por esta egrégia Corte. Feito esse esclarecimento inicial, e em atenção à sugestão do eminente relator, ministro Noronha, eu gostaria apenas de dizer o seguinte. Em primeiro lugar, com relação à suspeição. Com relação à suspeição, está no acordo, porque estava na sentença, que esta matéria não foi tratada na primeira oportunidade. Simplesmente sobre esse tema, a preclusão. Segundo lugar, conforme bem salientou o eminente procurador regional, à época, não havia um impedimento à luz do artigo 134. São números clausos. Não havia impedimento. Em terceiro lugar, a jurisprudência desta casa, em acórdão, que eu diria paradigmático com relação ao tema, porque enfrenta exatamente uma questão quase que rigorosamente igual, diz o seguinte: a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral se firmou no sentido de que, aspas, com a proclamação provisória do resultado, cessa a razão do afastamento, devendo o magistrado reassumir suas funções, ainda mais se não for eleito vereador o parente que gerou o impedimento. Parece que o acordo foi feito rigorosamente sob medida para o caso de que se cuida. Ademais, houve também uma alegação, e aí, com todo o respeito, sabem seguramente o respeito que tem pelos meus colegas, aliás, queridos colegas, admirados colegas, mas acontece que é preciso também colocar o pingo nos is. O magistrado, esse que julgou, não estaria impedido porque já havia sido proclamado o resultado das eleições. E segundo, no processo onde ele se declarou impedido, ele se declarou porque o filho era parte. Nesse processo aqui, nessa ação de investigação judicial eleitoral, o filho não é parte. E por essa razão, ele não declinou a sua competência. Com relação às outras matérias que também foram aludidas, com relação a número de decretos, etc., eu acho que bastaria uma remissão à leitura do acordo. É uma matéria de fato absolutamente esclarecida, não há nenhuma omissão desse particular com relação aos autos. E eu peço licença para ler a conclusão do acordo. O ilustre magistrado ressalta com muita propriedade que foram expedidos no ano de 2012 pelo então prefeito Carlos Roberto Rodrigues 89 decretos de permissão. Os atos estão comprovados, as folhas 57, 55, 59, eu diria 49 a 57, porque em outro trecho assim se fala no acordo recorrido. Com relação a esse tema, não há a menor possibilidade de haver dúvida com relação ao número de decretos. Foram 89 e lá estão nos autos, o que, nesse caso, até suscitaria a questão da súmula 7 com relação à possibilidade desta egrégia corte rever, porque implicaria em ter que ler os documentos. Mas se o egrégio tribunal tiver o interesse em ler, é fácil verificar que nos anos de 2007, 2008 e 2009 foram pouquíssimos decretos, mas em 2011 e 2012 é onde houve o abuso tal qual foi reconhecido pelo egrégio tribunal. Como haverá também manifestação do ilustre colega professor Flávio Unes,
Eu agradeço a atenção com que fui ouvido. Falará agora, pelo recorrido Luciano Vitor Gomes, Dr. Flávio Nunes. Eminentes ministros, doutor órgão do Ministério Público, senhores advogados. Eu vou começar destacando alguns pontos do acórdão, na medida em que o que se balizou para discussão seria uma suposta violação ao artigo 275. Começo pela questão do número de decretos que o doutor Caputo acaba de ressaltar. Essa questão foi suscitada realmente quando do julgamento do recurso eleitoral no Tribunal Regional. Naquela oportunidade, o acórdão afirmou de modo muito claro, aspas, o ilustre magistrado ressalta com muita propriedade que foram expedidos no ano de 2012 pelo então prefeito 89 decretos de permissão de uso. Ainda assim, em embargos declaratórios, essa matéria foi novamente provocada. E o que disse, então, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, uma vez provocado? Disse, alega também o embargante que o voto condutor afirmou que a edição de 89 decretos não teriam sido 31 decretos. Ele volta a dizer, bastaria uma simples leitura do acórdão, porque o acórdão fala em 89 decretos. A minha colega que me antecedeu na tribuna utilizou para tentar mostrar uma contradição nisso, dizendo que a decisão liminar no mandado de segurança teria relatado lá 31 decretos. De fato, também, este advogado, também, ao manifestar nesse mandado de segurança, também falou em 31 decretos. Sabe por quê? Porque confiamos na afirmativa da inicial do mandado de segurança. A inicial do mandado de segurança está aqui, aspas, de forma incontroversa nesse feito que o número de decretos no ano foi de 31. Folha 5 da petição inicial. Depois, nesse mesmo mandado de segurança, é dito, de onde a conclusão que o Egrégio Tribunal de Minas Gerais afirmou que foram 31. Quando se vai verificar o acórdão, é isso que eu acabei de ler. Eu vou repetir o acórdão. O ilustre magistrado ressalta com muita propriedade que foram 89. Depois, em embargos declaratórios, fala que foi 89 de novo. Então, em relação, eu suponho que não deve ser por conta da questão da omissão de decreto que se vá propor a violação ao 275. Superado isso, então eu vou supor aqui quais seriam as hipóteses, considerando os réspes apresentados, de omissão. Será que a omissão seria em relação ao cotejo do número de decretos editados em 2012 em relação aos anos anteriores? Mas aí, quando eu vou no acórdão recorrido, o que eu vejo lá? O acórdão recorrido, folhas 2649, diz assim, o número dos decretos, bem acima dos números que tinham alcançado nos anos anteriores de seu mandato. A comparação pode ser feita pelas listagens de folhas 49 e 57. Fecho aspas. Então, também o acórdão recorrido é expresso ao dizer que foi bem maior do que nos anos anteriores. Mas vamos imaginar que não tivesse, que o acórdão não disse o que eu acabei de ler que ele disse. O fato de terem sido 31 ou 89 não retira o abuso. Há 15 dias da eleição, numa eleição concorridíssima, uma igreja evangélica ganhou um lote. Não ganhou não, era permissão de uso. Ora, permissão de uso é para pior, antes tivesse doado. Porque a permissão de uso é precária. O sujeito que ganha o benefício, ele fica na dependência daquele que lhe outorga a benesse gratuita. Isso é ainda mais constrangedor, vincula ainda mais aquele que teve a benesse. Qual foi a diferença de votos, senhores ministros? 2.500 votos. Significa dizer que 1.251 mudaria o resultado da eleição, há 15 dias do pleito. Mas também teve a Eva, que ganhou lote para fazer o salão de beleza. Teve também a Mitra Arquidiocesana, que ganhou também lote para poder fazer estacionamento comunitário. Teve lei que autorizasse esse programa? Não, está dito isso onde? No acórdão. É o acórdão que fala lá, aspas, o que se vê primordialmente é que os terrenos eram verdadeiramente doados aos beneficiários de forma transvertida de permissão de uso, sem apreciação do Poder Legislativo. Uai, então o que adianta dizer para mim que antes, nos anos anteriores, também se fazia isso? Lá em 2004, o Vitor Penido fez bastante decreto. Está em pauta aqui Vitor Penido?
Está em pauta aqui, isso é julgamento? Se nós admitirmos que o fato de que alguém supostamente fez alguma coisa errada no passado justifica que no presente também o faça, nós estaríamos aqui por chancelar uma estratégia de como desviar do abuso de poder. Então basta que eu faça alguma coisa errada no ano anterior da eleição, ou em anos anteriores, que aí quando chegar no ano eleitoral, opa, era rotineiro. Senhores, era tão rotineira a prática que o recorrente, assim que tomou posse como prefeito, anulou todos os decretos. Eu vou repetir, está no acórdão. O prefeito recorrente, ele anulou os decretos. Por quê? Porque ele era contra? Segundo alegam os recorrentes, ele seria contra. Não, sempre foi contra esse tipo de coisa. Ora, então por que não tem uma comprovação, uma entrevista, uma fala dele em que ele tivesse dito, olha, eu sou contra isso? Não, calou-se. Usufruiu dos benefícios eleitorais decorrentes dessa distribuição por 89 decretos de permissão de uso, segundo o Tribunal Regional. Se beneficiou e ficou quietinho. Quando chegou no ano em que ele toma posse, ele anula tudo. Sabe por que ele anula? Ilegalidade manifesta. Sabe por quê? Porque não teve licitação, não teve nenhum processo seletivo, não tinha lei anterior, eles alegam que tinha lei, que era a lei orgânica, prevê o Instituto da Permissão. Ora, eu não estou dizendo da lei que prevê o Instituto da Permissão, eu estou dizendo da política pública de reurbanização, ou o que seja, cadê a lei? O acórdão diz sem lei. É o acórdão que diz sem lei. Onde está isto? No acórdão. Então, eu não posso imaginar, mas vamos imaginar, então, que isso tudo, nada disso acontece, que essa questão de ter acontecido antes, ter acontecido depois, que isso é ilícito administrativo, improbidade no máximo, que isso não seria enquadrado aqui para fins de direito eleitoral. Ora, senhores ministros, o que diz o artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504, fala, no ano eleitoral não pode distribuição de benesse gratuita, a não ser se tem uma lei do programa. Não tem lei, o acórdão falou. A benesse foi gratuita, sabe por quê? Porque era para eles usarem os lotes por 60 meses para construir salão de beleza, templo de igreja, de associação de bairro, etc. e tal. E a única coisa que eles tinham que fazer era cuidar do bem. Isso esvaziaria a natureza da gratuidade vedada em ano eleitoral sem lei que previsse? Eminentes ministros, um ponto também muito claro que está no acórdão, a revelarem a manifesta ilicitude do ato, decorre de uma recomendação do Ministério Público. Eu sei, o Ministério Público não dá ordem, não, mas olha como você vê que o então prefeito tinha total condição de avaliar essa ilicitude. Foi feita uma recomendação para que ele parasse. Está no acórdão, ele foi indiferente. O apoio, aí fala assim, mas não, ele é beneficiário, nunca se beneficiou. Ele foi candidato, mas ele não tem nada com isso não foi ele que assinou. Olha, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é clara no sentido de alcançar o beneficiário, desde que haja o vínculo eleitoral. Então vamos lá, cadê o vínculo eleitoral? Senhores, o pastor da igreja, aquela igreja evangélica que há 15 dias antes do pleito ganhou o lote, no dia da publicação do decreto, dia 27 de setembro, ele publica num jornal da cidade dizendo assim, somos 100% Cassinho. Está onde? Em algum documento dos autos? Não, está no acórdão. Isso está no acórdão. Folhas 26 e 65, aspas. Em 27 de 9 de 2012, coincidentemente, um dos dias da assinatura do decreto número tal, os pastores da Igreja Quadrangular do Bonfim divulgaram nota no jornal Cultura e Comércio, que circula nesta cidade, na qual esclarecem que, ao contrário do que informado pela coligação de Vitor Penido, a Igreja dava total apoio ao candidato Cassinho. A pergunta que eu faço, o que mais que é preciso ter para demonstrar a finalidade eleitoral? A pergunta que não quer calar é a seguinte, o que faz um prefeito tendo sido provocado pelo Ministério Público no sentido de que era ilegal aquela prática? Ele superar isso, superar o fato de que ele apoiava notoriamente o candidato, e isso está também no acórdão, senhores ministros. O apoio manifesto do então prefeito está no acórdão. E tendo ainda uma manifestação de gratidão dos pastores beneficiados, no sentido de apoiar o candidato afiliado dele nas eleições.
Mais uma vez, quero deixar claro que a questão da prova ilícita, ela não tem nada a ver com isso. Vocês vejam bem, a todo momento eu falei de diário oficial, de jornal, gravação ambiental é completamente desprezível para fins de solução desse caso. Não há derivação alguma que possa atrair importância para essa causa, essa questão. Por isso que se pede a confirmação da decisão de primeira e segunda instância. Muito obrigado. Isso, doutor Nunes. Passo a palavra agora ao relator. Senhor presidente, senhores ministros, parabenizo os advogados pela sustentação oral, mas tenho voto escrito que enfrenta as questões colocadas da tribuna. Inicialmente, eu defiro o pedido formulado pelo Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil para ingressar no processo como assistente simples, na forma dos precedentes desta casa. No tocante à questão de ordens suscitada pelo recorrente Cássio Magnani Júnior, que argui a perda superveniente interesse de agir do segundo colocado, a autorização, eu estou rejeitando. No que tange também a alegação de ineligibilidade do segundo, que seria a causa, uma das causas da perda de interesse, eu também estou rejeitando. Inclusive, porque também não é caso aqui de suspensão de direitos políticos. Enfrento diretamente, agora, na folha 34 do meu voto, a questão da violação, alegação de violação dos artigos 14, parágrafo 3º do Código Eleitoral e 185.1 e 5 do Código de Processo Civil. Maria de Fátima, aqui eu quero dizer, nós temos duas alegações, uma de impedimento e outra de suspeição. E eu faço a distinção no meu voto entre as hipóteses suspeição e impedimento. Suspeição preclui, impedimento não, é questão de ordem pública. Então, digo, a partir da moldura fática, né? A partir da moldura fática contida no acordo regional e das alegações das partes, é incontrovérsia que o filho do juiz eleitoral da 194, 194ª Zona Eleitoral de Minas, Juarez Moraes de Azevedo, disputou as eleições para o cargo de vereador do município de Nova Lima pelos democratas, mesmo partido ao qual Vitor Penido de Barros, segundo colocado e um dos autores da ação, é filiado. De início, ressalto que os institutos do impedimento e da suspeição possuem relevantes distinções entre si. A teor da doutrina, o impedimento constitui vedação de natureza objetiva e absoluta ao exercício da função jurisdicional pelo magistrado impedido. Pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição nas instâncias ordinárias. Não está sujeita aos efeitos da preclusão e constitui matéria de ordem pública. A suspeição, por sua vez, caso não alegada, na forma e nos prazos legais, considera superado. Transcrevo por todos os ensinamentos de Cândido Rogel Dinamarco. E também aqui, por todos, eu digo, no mesmo sentido, Humberto Teodoro Júnior, Donizete Elpidio, Marinoni, Luiz Guilherme Marinoni, Antônio Carlos Marcato, Alexandre Câmara Freitas, diz, então, Dinamarca, o impedimento do juiz que se funda em situação mais graves e de proximidade maior com a causa e com os litigantes, o próprio juiz como parte, ou seus genitores, etc., conduz ao rigoroso dever de abster-se, dando-se por impedido, bem como a nulidade dos atos que haja praticado no processo. São razões de ordem pública, por interesse da coisa pública, que o juiz atue com imparcialidade própria da impessoalidade do exercício da jurisdição. Consequentemente, elas devem ser objeto de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda quando a parte não haja arguído ritualisticamente a exceção de impedimento, ele próprio deverá abster-se de oficiar ou de prosseguir.
Não o fazendo, perdura o vício quando o processo sobe aos tribunais. Esse vício comporta verificação mesmo depois do trânsito em julgado, em via de ação rescisória, nos termos do artigo 485, inciso 2. Tal é o significado e tal a extensão das palavras é vedado ao juiz exercer suas funções no processo contencioso ou voluntário, empregadas no início do dispositivo que enumera os casos de impedimento do juiz, artigo 134. Ele é proibido de atuar. Arremata Dinamarco. A suspeição recebe tratamento mais benigno. Trata-se de casos menos graves, de potencial de parcialidade do juiz, com menor poder de conduzi-la psicologicamente a desvios. Prepondera o interesse da parte em seu afastamento. A lei simplesmente aconselha o juiz a abster-se de prosseguir. Ao dizer poderá ainda o juiz declarar suspeito por motivo íntimo, o que o põe à vontade para abster-se ou sentir seguro para julgar, prosseguir sem revelar as tênues ligações que possam ter com o litígio. Nesse caso, tem a parte o ônus de recusá-lo, o que fará mediante a exceção de suspeição. Não a suscitando em tempo e pela forma adequada, preclui o seu poder de provocar-lhe o afastamento e, consequentemente, a recusa não mais será possível. Mesmo assim, a qualquer tempo, poderá o próprio juiz valer-se o disposto no parágrafo do artigo 135 e afastar. Digo eu, na espécie, no que diz respeito à suspeição, suscitada com fundamento no artigo 135, inciso 1 e 5 do CPC, verifique-se a incidência dos efeitos da preclusão, pois os recorrentes deixaram de apontá-la na primeira oportunidade que manifestaram nos autos, conforme assentado pela Corte Regional. De outra parte, o artigo 14, parágrafo 3º do Código Eleitoral, estabelece hipótese de impedimento ao dispor que, no período compreendido entre as convenções partidárias e a apuração final do pleito, não poderá atuar como juiz eleitoral o cônjuge ou parente consanguíneo afim até o 2º grau de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição, independentemente, portanto, do cargo disputado pelo cônjuge ou parente. Confira-se, dilo o artigo 114. Parágrafo 3º. Artigo 14, perdoe-me. Parágrafo 3º. Da homologação da respectiva convenção partidária até a apuração final da eleição, não poderão servir como juízes nos tribunais eleitorais ou como juízes eleitorais o cônjuge, parente, consanguíneo, legítimo ou ilegítimo afim até o 2º grau de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. No ponto, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas rejeitou o alegado impedimento por entender que o termo apuração final da eleição corresponde à data em que totalizada a contagem eletrônica dos votos. Desse modo, concluiu que, na espécie, a totalização encerrou-se em 7/10/2012, mesmo dia das eleições, e que a ação de investigação judicial eleitoral foi ajuizada em 13/12/2002, quando, em tese, já cessada a vedação contida no mencionado dispositivo. Aqui apenas um acréscimo verbal. A diplomação do candidato se deu no dia 16/12, portanto, depois do ajuizamento da ação. Todavia, penso que a matéria merece maior reflexão, demandando interpretação sistemática. Em primeiro lugar, porque o termo apuração final da eleição, a que se refere o artigo 14, parágrafo 3º do Código Eleitoral, não se confunde com a fase de totalização dos votos previstos nos artigos 158 a 214 do referido diploma legal. Ao contrário, não há apuração final da eleição enquanto pendentes as ações e os recursos que envolvam a desconstituição dos registros ou dos diplomas dos candidatos que disputam um pleito da circunscrição. A apuração final da eleição
Em outras palavras, ocorre somente após a solução de todas as questões e ações eleitorais que possam acarretar a perda do registro ou dos diplomas dos candidatos registrados na circunscrição daquele pleito. Confira-se a doutrina a respeito do tema. Aqui, ministra Maria Tereza, quando eu digo que vai até todo, é que o juiz está impedido de atuar enquanto ainda não solucionado todas as questões. O juiz. Porque ele não pode participar de julgamento de arma de age, onde tem um parente envolvido, interesse envolvido. Eu vou enfrentar essa questão. Diz a doutrina, e aqui eu cito a doutrina de Paulo Henrique dos Santos Locom, Vigilar, José Marcelo Menezes, no seu Código Eleitoral Interpretado. O parágrafo 3º traz situação em que a pessoa se acha impedida de exercer funções como membro da Justiça Eleitoral, seja como integrante do Tribunal Eleitoral, seja como juiz eleitoral. Diz ainda, o impedimento se estende desde a data da convenção até a apuração final da eleição, ou seja, até o trânsito julgado da diplomação, haja visto que mesmo após a divulgação final do resultado, ocorrerá a diplomação da qual pode-se interpor recurso. Persiste o afastamento do exercício das funções perante a Justiça Eleitoral. Ademais, existe outro aspecto de extrema relevância, digo eu. À época da edição do Código Eleitoral, de 1965, o recurso contra a expedição de diploma, cuja competência para o julgamento é dos tribunais regionais eleitorais, era o único meio processual cabível para apurar a ocorrência de falsidade, fraude, coação, captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico ou de autoridade nos termos dos artigos 222, 237, 262 do Código Eleitoral. Assim, se houvesse algum vício no decorrer do processo eleitoral e da própria votação relativa às hipóteses assim mencionadas, a questão era dirimida pelos tribunais regionais eleitorais e sem qualquer interferência do magistrado outrora impedido para atuar na circunscrição. Com o advento da Constituição Federal de 1988 e da legislação posterior, no entanto, passou-se a prever o julgamento pelos juízes eleitorais de inúmeras ações relativas ao pleito municipal que podem implicar a cassação do registro ou do diploma, ação de impugnação de mandato eletivo, artigo 14, parágrafo 10º da Constituição Federal, a ação de investigação judicial eleitoral, artigo 22, caput, da Lei Complementar 6490, e as representações pela prática de arrecadação e gastos ilícitos de recursos de campanha, captação ilícita de sufrágio e condutas vedadas aos agentes públicos em campanha, nos termos do artigo 30A, 41A e 73, todos da Lei 9.504/97. Desse modo, e se adotada a tese da Corte Regional de que a apuração final da eleição encerra-se com a contagem eletrônica dos votos, chegar-se-ia a um verdadeiro contrassenso. O juiz impedido de atuar na circunscrição do pleito em virtude de seu parentesco com determinado candidato poderia influir diretamente no resultado dessa mesma eleição ao julgar procedente os pedidos formulados em ação de impugnação de mandato eletivo, ação de investigação judicial eleitoral ou representação da Lei 9.504, tal como ocorreu no caso dos autos. Ademais, levando-se em conta que essas representações podem ser propostas, inclusive, após a eleição, ter-se-ia real possibilidade de... Os advogados das partes já fizeram a apresentação, a defesa de seus clientes. Nesse momento, o ministro relator está lendo o seu parecer, que vai definir a favor ou contra a cassação do Cassinho. Em seguida, os outros ministros apresentam os seus votos. Vamos acompanhar. Mas sim de assegurar a lisura e a integridade do processo eleitoral e também de resguardar a imagem da justiça eleitoral. Por fim, registre o que é assentado pelo ilustre ministro Salvo Figueiredo Teixeira no julgamento do PA 18.955, em 10/10/2002,
quando consignou que, em princípio, o impedimento do magistrado perdura até a data prevista no calendário eleitoral para a proclamação dos candidatos eleitos, ressalvados, contudo, diz Salvo, as hipóteses de proclamação provisória e de alegação de impedimento em cada caso concreto. Consequentemente, sendo incontroverso o impedimento do juiz eleitoral da 194ª Zona Eleitoral de Minas, Juarez Moraes de Azevedo, para atuar no presente processo, impõe-se a anulação de todos os atos decisórios e o retorno dos autos à origem para o julgamento da ação por outro magistrado. Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos especiais eleitorais de Maria de Fátima Monteiro Aguiar, Carlos Roberto Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores e do Partido Movimento Democrático Brasileiro, para, reconhecendo o impedimento do juiz eleitoral da 194ª Zona Eleitoral de Minas, anular todos os atos decisórios do processo e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o processamento e julgamento da ação de investigação judicial por outro juiz eleitoral. É como voto, senhoras ministras, senhor presidente. Eminente relator, e também há agravos dos recorridos Vitor Penido e Luciano. Vossa Excelência nega provimento a estes agravos? Eu estou indo primeiro nesse aqui, depois julgamos, eu não estou também dentro. Como vota que esse agravo vão perder objeto, porque com a nulidade fica prejudicado, processo, fica tudo prejudicado. Era só para entender, para eventual. Ministra Maria Tereza de Assis. Senhor presidente, eu concordo com o relator no que diz respeito à suspeição, que houve a preclusão. Mas, no que diz respeito ao impedimento, eu vou ousar divergir. A par do que dispõe a lei e a discussão que se põe com o artigo 14, parágrafo 3º do Código Eleitoral, o que significa até a apuração final da eleição, o significado dessa expressão, eu apuro que o impedimento se daria por conta do filho do juiz que teria sido candidato. Só que o filho do juiz foi candidato a vereador e não foi eleito, e não é parte. Desculpe interrompê-la, mas é na circunscrição do feito. Sim. Inclusive, nas eleições do Distrito Federal, no ano passado, a ministra Luciana Lócio se declarou impedida, em um ofício encaminhado à distribuição e ao protocolo do Tribunal Superior Eleitoral, quer dizer, um ofício a mim encaminhado, que eu fiz chegar ao protocolo do Tribunal Superior Eleitoral e à distribuição, se declarando impedida, Sua Excelência, de oficiar em todo e qualquer feito relativo às eleições de 2014 no Distrito Federal, inclusive aquelas geradas posteriormente. Eu já participei desse Tribunal Superior Eleitoral em momentos em que tive um parente também que fora candidato na circunscrição de Marília, em eleições municipais. O que fiz eu? Mandei um ofício ao presidente, à presidente à época, e também ao protocolo, me dizendo impedido para não sequer receber distribuição, porque é de todo e qualquer feito na circunscrição do pleito relativo àquelas eleições na sua totalidade. Inclusive, na minha leitura, aquilo que sobrevém depois. Impugnação de mandato eletivo, representações, senão isso é um impedimento de araque. Ministra, me permita, ele não pode julgar o registro, ele não pode julgar a impugnação, o registro, nada. Ele não pode julgar nada durante o período de eleição. Aí, essas questões ultrapassam a eleição e vem por AM, vem para julgar. Agora ele pode... O que ele não é para o caso concreto, é para a circunscrição. O impedimento é para a circunscrição. A mesma matéria que ele não podia julgar antes, você pode julgar depois dessa eleição, só pelo transcurso do tempo? Posso continuar? Então, aqui, a questão que se põe, a par do fato de que o filho do juiz não é parte na causa, diz com o que se deve entender pelo artigo 14, parágrafo 3º do Código Eleitoral, que diz: da homologação da respectiva convenção partidária,
até a apuração final da eleição, não poderão servir como juízes nos tribunais, ou juiz eleitoral, cônjuge, etc. A questão que se põe é, o que significa isto? Apuração final da eleição. Diz o ministro Noronha, e me parece o entendimento do ministro Toffoli. Eu entendo que vai para toda e qualquer todo e qualquer feito. Todos os feitos relativos àquela eleição que havia algum parentesco entre juiz e candidato, não importa o nível da candidatura, na circunscrição, o juiz está impedido, ponto. Eu vou ousar divergir por entender, até pelo precedente trazido, que esta apuração final da eleição significa a proclamação do resultado. E, neste caso, não houve segundo turno, a proclamação do resultado se deu no dia da eleição. Não, no dia da eleição há a totalização. Aí eu não sei a proclamação do resultado. Esclarecer a diferença, tanto é que Vossa Excelência foi relatora parcial de resultados parciais das eleições, que depois há uma proclamação definitiva. A totalização no dia da eleição é uma totalização parcial. É que aqui, no caso, o acórdão trouxe como data esta data. Eu estou me valendo do que constou no acórdão, né? Este foi o dia que constou no acórdão como sendo o dia da proclamação. Pode ter sido posteriormente, mas seria até, entendo eu, a data da proclamação do resultado. Então, eu dou uma interpretação mais restritiva do que deu o ministro João Otávio de Noronha, razão pela qual eu peço a mais respeitosa vênia para divergir neste ponto da preliminar arguída. Ministro Admar Gonzaga. Senhor presidente, rogando respeitosas vênias à divergência que foi aberta pela ministra Maria Tereza, eu também me alinho ao entendimento do ministro João Otávio Noronha. Por quê? Entendo que deve-se ter uma interpretação sistêmica a respeito desse tema, não apenas naquilo que traz o parágrafo 3º, quando impõe aqueles limites, que são limites que podem ser até discutidos, como foi discutido no voto do ministro João Otávio Noronha. Mas vamos ver mais uma coisa. O vereador, ele pode dar notícia de inelegibilidade contra a candidatura do prefeito. Ele pode impugnar o registro do prefeito. Ele pode representar contra a propaganda do prefeito. Ele pode representar em AIGE... Você está dizendo, se ele fosse parte, de alguma forma, ele estaria, de fato, impedido, mas aí seria por um outro fundamento. A mim me parece que está havendo realmente uma extensão demasiado extensiva da interpretação. Mas é que a teleologia da norma é a circunscrição do pleito. Desculpe-me, porque se quiser, altera a norma. Eu só não entendo. Ele não pode jogar todos os vícios até a eleição. Até depois quando? da eleição, os mesmos vícios até ele quando? pode conhecer. Até quando? Até quando? O que vai se entender por proclamação? Até quando? Eu até hoje não julgo nenhuma causa da circunscrição de Marília relativa às eleições de 2012. Eu entendo, senhor presidente. Nenhuma, seja de candidato a vereador, seja de empresa de publicidade, de jornal da cidade. Pode ser uma cautela, pode ser uma cautela, mas não me parece que decorra da norma. Eu entendo, senhor presidente, voltando ao meu voto, que os princípios que norteiam o processo eleitoral trazem esse impedimento de que um juiz funcione nos assuntos, em todas as causas relacionadas a um pleito, em que tenha um parente seu, até o 3º grau, consanguíneo, colateral, para julgar causas que sejam de interesse do seu partido político, daqueles que disputaram o processo eleitoral. Eu acho que essa é uma interpretação que, a meu ver, protege a soberania do sufrágio popular, a isenção da justiça eleitoral na sua atuação perante o processo eleitoral, e louvo aqui aquilo que fez a ministra Luciana Lócio de se dar como impedido em todos os feitos relacionados ao processo, e é o que deveria ter feito esse juiz, e neste caso, e em outros casos que vierem nesse sentido, eu darei essa interpretação sistemática em homenagem à proteção e a tudo aquilo que eu reconheço como... Há uma ação de impugnação de mandato eletivo contra o prefeito eleito de Marília.
Este feito chegou ao Tribunal Superior Eleitoral, está sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Assim que o feito chegou aqui, além daquilo que eu já tinha feito chegar ao protocolo na época das eleições de 2012, eu direcionei à Sua Excelência de imediato um ofício dizendo do meu impedimento. E esta ação de impugnação de mandato eletivo, ela surgiu depois de apurado a eleição de Marília. E pode-se olhar, eu declarei impedido, porque eu não posso atuar eu não posso atuar como juiz eleitoral em nenhum feito das eleições de 2012 na circunscrição de Marília, porque eu tinha um parente no rol dos impedidos. Senhor presidente, tem um ponto que me parece relevante. A hipótese de impedimento não é por ser parte ou não no processo, é por ser candidato. É por estar na circunscrição. Ser candidato na circunscrição em que o juiz tem jurisdição. Esclarecimento de fato, presidente. Essa é a hipótese do impedimento. Eu não posso aqui ir para questão de parte, porque a hipótese é jurídica. É simplesmente ter um parente candidato, não ser parte. Esclarecimento, presidente. Sim, excelência. Apenas para acrescentar... O relator deixou claro que a questão é jurídica. Vamos continuar a acolher os votos. Presidente, o senhor me permite destacar a AIME 684 dos autos. Agradeço a presidente de Vossa Excelência, mas como o relator já destacou, estamos a discutir tema de teoria jurídica a respeito da leitura do parágrafo 3º do artigo 14 do Código Eleitoral e o seu alcance. Ministro Admar Gonzaga, concluindo meu voto, já dei todos os elementos e acolho todos os fundamentos adotados pelo ministro relator no seu voto e no mesmo sentido para anular o feito que se escolha outro juiz para julgar esse processo. Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho. Senhor presidente, senhores julgadores, da leitura que faço do já a essa altura vetusto Código Eleitoral, eu percebo a descrição do ponto de vista material do que seja o impedimento. O Código usa a expressão até a apuração final da eleição. Vejo nisso não grande importância para a resolução do caso concreto, mas usa a expressão candidato a cargo eletivo. Nessa tratativa lacunosa, não quanto à descrição, mas como a forma de manifestação desse impedimento, a necessidade de importação subsidiária do Código de Processo Civil, no que estabelece um prazo a partir do conhecimento do fato para que venha à baila essas razões do impedimento ou da suspeição. Nós ouvimos da tribuna, com bastante atenção, que esse caso, desde os primórdios, inspirou um controle bastante efetivo por parte dos advogados e das partes. E me parece revestida de um grande simbolismo o fato de não ter havido a exceção de impedimento, a não ser no âmbito do recurso eleitoral para o Tribunal Regional Eleitoral. O que é que me parece a essa altura sintomático? Que não havia mais o impedimento, senão ele teria sido alegado. E por que não havia mais o impedimento? Porque a AIGE vem a lume após a eleição. O filho não é parte na AIGE, como diz o eminente ministro Gilmar Mendes, e o filho já não é candidato a essa altura. Me parece, portanto, que essas duas observações, aliadas a essa omissão, a meu ver, eloquente, dão a tônica de que, com a razão está a divergência, pelo que acompanho o voto da eminente ministra Maria Tereza. Ministro Gilmar Mendes. Também pedindo todas as vênias ao ministro João Noronha, a Vossa Excelência, ao ministro Edmar, eu acompanho o voto divergente da ministra Maria Tereza. A mim me parece que estamos diante de uma matéria que não comporta esse tipo de interpretação extensiva. E agora o ministro Tarcísio traz outras considerações relevantes. O tema não foi agitado, não houve exceção quando deveria ter sido feito. A decisão foi agora confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral e busca-se agora um atalho nesse impedimento. Então, a mim me parece que, além de que, nós vamos dar um elastério que o texto legal não comporta. Eu admito as cautelas
de estilo em determinadas matérias. Mas não me parece que a prática de Vossa Excelência, o presidente ou da ministra Luciana Lócio, traduzam uma jurisprudência. Eu entendo até que... Mas veja, no caso, o meu parente que foi candidato nas eleições de Marília não é parte na ação de impugnação. Mas Vossa Excelência é relator. observe, Na tese de Vossa Excelência, eu poderia julgar o caso. Quando nós buscamos um instituto... Desde que eu estou impedido. Quando nós buscamos um instituto lá no Código de Processo Civil, ele tem que vir com toda a sua informação jurisprudencial e doutrinária. É jurisprudência torrencial em todos os tribunais brasileiros, que o impedimento não depende de alegação sequer da parte, pode ser conhecido até... Inclusive, gera nulidade do julgamento. Matéria de ordem pública. A doutrina é fatíssima. E ao depois gera nulidade do julgamento. É farta, e é unânime que essa matéria não preclui. Eu acho até a gente ter vivenciado isso no Supremo Tribunal Federal, as questões de impedimento e às vezes também de suspeição, e a gente já beira ao folclórico nessa área. Nós temos caso lá do julgamento veja, matérias, por exemplo, sobre questão de planos econômicos, em que já estamos praticamente sem quórum, porque alguém diz que o pai tem uma caderneta de poupança e que pode se beneficiar. Imagine, não é, se nós não tivermos o discernimento, né, para julgarmos uma questão desse porte, porque de alguma forma pode afetar uma agremiação partidária para a qual, sei lá, nós podemos ter simpatia. Imaginem, me parece que aqui é questão de lex stricta. E se entender de alterar, que se altere. Acompanha a eminente ministra Maria Tereza. Ministra Rosa Weber, para desempatar. Sim. Bastante atenção, acho uma questão interessantíssima, que diz diretamente com a interpretação do texto legal, artigo 14, parágrafo 3º do Código Eleitoral. Assim como o eminente relator e a ministra Maria Tereza, eu afasto a arguição, a questão da suspeição em função da preclusão evidente. Mas especificamente com relação ao impedimento, por isso que eu disse, ficamos com o artigo 14, parágrafo 3º e com a definição do que seja o termo final, até a apuração final da eleição. E digo o seguinte, na verdade, estamos em sede de recurso especial e no acórdão regional eleitoral de Minas Gerais, eu verifico que consta como dado o dia 7 de outubro como termo final da apuração final da eleição, motivado pela circunstância de não ter havido segundo turno no local. Entendo eu que, tendo sido a ação proposta em 13 de dezembro, não havia mais motivo legal, impedimento legal. Mas ainda por uma outra vertente, né, observando em especial a fundamentação rica trazida pelo ISO, eu observaria o artigo 512 do Código de Processo Civil, quando diz que a decisão do tribunal substitui a decisão primeira. É verdade, sim, que a causa é uma das causas ensejadoras da ação rescisória, a decisão proferida por juiz impedido. Mas, veja bem, por juiz impedido, no caso da rescisória, a ação rescisória ela há de ser proposta, ela tem como decisão rescindenda a decisão que substitui a decisão primeira. Eu faço essas considerações, embora a matéria seja muito bonita e de direito, dizer que, de fato, aqui também disse o ministro, em momento algum se arguía agora o impedimento lá no recurso, já em sede de recurso especial. Então, pedindo todas as vênias ao eminente relator e a Vossa Excelência, o ministro Admar, que o acompanharam, eu estou com a divergência. Superada esta primeira questão, passo a palavra ao relator para o seu voto relativo ao 275 do Código Eleitoral. Continua, então, o meu voto, senhor presidente,
enfrentam a questão da ofensa ao artigo 275 do Código Eleitoral e 93, inciso 9 da Constituição Federal. Cássio Magnani Júnior, Maria de Fátima, Aguiar, Carlos, o Partido dos Trabalhadores e o Partido Movimento Democrático Brasileiro, primeiros colocados, respectivo partido, apontaram a violação do artigo 275 do Código Eleitoral e 93, inciso 9 da Constituição Federal de 88. Após detalhado exame, constatei não ter havido omissão, contradição ou ausência de fundamento contra a alegação de a. Premissa jurídica equivocada acerca das gravações ambientais realizadas sem conhecimento de um dos interlocutores. B. Violação dos artigos 128 e 460 do CPC contra a prestação dos fatos sob a ótica do artigo 73, 1 e 4 da Lei 9.504. C. Inexistência de participação e ingerência dos candidatos eleitos na outorga da permissão de uso. D. Ausência de especificação das circunstâncias que comprovaria a finalidade eleitoral de expedição dos decretos por Carlos Roberto Rodrigues e o benefício auferido por Cássio Magnani Júnior e Maria de Fátima Monteiro Aguiar. Confira-se no ponto os seguintes trechos extraídos dos acordos regionais. Cássio Magnani Júnior e Maria de Fátima de Aguiar apresentaram agravo retido em que pedem a nulidade da prova em virtude da ilicitude das gravações clandestinas. Os argumentos de ambos os recorrentes foram bem explanados e os relatórios dessa decisão. Sobre essas questões, verifico que o Procurador Regional Eleitoral analisou bem a matéria com base na Constituição da República Federativa do Brasil e na legislação infraconstitucional. Peço licença para mencionar o trecho do parecer ministerial. E aí ele cita o parecer, onde fala da interceptação, que a princípio não há ilicitude, quer dizer, omissão não há, porque a questão restou enfrentada. No que tange a preliminar de nulidade da sentença de cessamento de defesa, também expedita, toda a questão restou enfrentada. Em última análise, as questões acima referidas guardam relação com o próprio mérito da controvérsia, portanto, devem ser examinadas no mérito. Aqui eu estou me referindo com relação à expedição do decreto, tinha objetivo político. Se a expedição tinha ou não objetivo político, essa é a matéria que se vai definir ou estudar no mérito. De outra parte, todavia, entendo que os recursos especiais eleitorais dos primeiros colocados merecem prosperar neste tópico quanto ao total de decretos de outorga da permissão de uso expedido em 2012. Aqui eu presto atenção para toda a controvérsia que há nos autos. Porque, ao contrário do que sustenta os nobres advogados, a questão não está pacificada, que é 31 ou 89. Então, eu mostro ponto a ponto. A Corte Regional assentou que, no ano de 2012, o recorrente Carlos Roberto teria expedido 89 decretos quantitativos inicialmente mencionados na sentença e que teria sido comprovado mediante documento acostado pelos autos da ação, as folhas 55 e 57. Cito o trecho dos acordos originários proferidos nos embargos de declaração, nos quais a matéria foi discutida. Diz aqui no acordo originário. Exatamente no primeiro acordo, as folhas 2.648, no volume 11. O ilustre magistrado ressalva com muita propriedade que foram expedidos no ano 2012 89 decretos de permissão de uso. Os atos estão comprovados das folhas 55 e 57 dos autos. Sustenta o embargante Cássio Magno Júnior, está no acordo, que a omissão no acordo quanto ao número de decreto emitido em 2012. Os embargantes, mais uma vez, pedem o reexame do que for decidido pelo tribunal. Bastaria uma singela leitura do acordo para revolver a questão. O ilustre magistrado ressalta com muita propriedade que foram expedidos no ano 2012 89 decretos de permissão de uso. Os atos estão comprovados das folhas 57 dos autos. Alega também o embargante que Carlos Roberto, que o voto condutor afirmou a edição de 89 decretos de permissão de uso em 2012, registrando que os atos são comprovados das folhas 55 e 56, mas que há omissão a respeito da alegada contrariedade do artigo 364 do CPC, que, embora registrado no relatório 2006, registrada no relatório
folhas 2.600, não foi objeto da necessária decisão, não sendo apreciados os fundamentos elecados nas razões recursais. O argumento não procede, o juiz forma seu livre convencimento com as provas constantes dos autos. E foi isso que aconteceu. Assim sendo, as matérias poderiam influir na decisão das causas foram sopesadas quando do julgamento. Isso, as folhas 2.841, 2.054, volume 2. Os recorrentes, por suas vezes, insistem que o total do decreto seria somente 33 e que esses foram juntados após determinação do juiz eleitoral da 190ª vara, encontrando-se as folhas 678 e 795. De fato, o juiz eleitoral da 194ª vara, ao julgar os embargos declaratórios opostos contra a sentença, consignou expressamente que houve a juntada da documentação acima, tendo concluído, porém, que, mesmo que o tome como verdadeira a alegação de que foram expedidos 39 decretos, tal número também se mostra abusivo e constituiria apenas mero erro material que em nada interferiria nas conclusões da decisão embargada. Está as folhas 2031 do volume 10. Ademais, a Procuradoria Regional Eleitoral, ao opinar pelo provimento dos recursos eleitorais para julgar-se improcedentes os pedidos, também assentou que foram expedidos apenas 33 decretos, examinando-os um a um, inclusive quanto ao suposto aumento durante o período crítico, e concluindo pela licitude da conduta na seara eleitoral. Confira-se. Estão nas folhas 2.531 do volume 11. Os autores disseram que foram expedidos cerca de 89 decretos, folhas 47, 48, 55 e 57. Contudo, nos autos consta somente prova que foram expedidos 35 decretos de permissão de uso de bens públicos para particulares, incluindo pessoas jurídicas. Desses 35, 2 foram revogados, folhas 680 e 714, restando 33. Desses 33, 2 foram expedidos em janeiro, 6 em março, 6 em abril, 3 em maio, 1 em junho, 8 em julho, 3 em agosto e 4 em setembro. Ressalte ainda que o TRE de Minas também não examinou a matéria sob a ótica da natureza dos documentos. Com efeito, enquanto os documentos levados em conta para a condenação, juntados às folhas 55 e 57, pelos autores do recorrido, são particulares, fato inclusive reconhecido por Vitor Penido de Barro, nas contrarrazões de folha 3.663, os 33 decretos acostados posteriormente às folhas 678 e 795, pelos primeiros colocados, constituem, em tese, documentos públicos, pois supostamente emitidos pela Prefeitura Municipal de Nova Lima. Essas omissões são relevantes na medida que o TRE de Minas reconheceu o abuso do poder nesse ponto, primordialmente com base no número total de decretos pedidos em 2012, assentando que o aumento de 50 decretos em 2011 para 89 em 2012 evidencia a finalidade eleitoral da conduta. Confira, diz o tribunal, aqui diz o TRE. Cabe também ressaltar a forma diametralmente oposta em que se posicionou a ilustre promotora de Justiça de Nova Lima, doutora Ivana Andrade Souto, em relação à conclusão do eminente Procurador Regional Eleitoral e concluiu que verifica-se, portanto, do conteúdo do presente feito, que o ex-alcaide, Carlos Roberto Rodrigues, optou por ignorar completamente os termos da recomendação e, poucos meses antes de sua edição, bem como já no ano eleitoral 2012, não apenas promoveu novas outorgas de permissão de uso de imóvel, como fez em quantidade excepcional, bem acima dos números que tinha alcançado no ano anterior de seu mandato. A comparação pode ser feita pelos litigantes de folhas 49 e 57. Desse modo, em princípio, caso reconhecido que em 2012 foram expedidos 33 decretos, frente aos 50 de 2011, um dos principais fundamentos adotados para a condenação deixaria de subsistir. Por fim, não procede o argumento de Vitor Penido e de Luciano Vitor Gomes de que não teria havido impugnação aos documentos particulares trazidos por eles com a inicial às folhas 55 e 57, pois é incontroverso que o então prefeito e os candidatos eleitos colacionaram posteriormente aos autos documentação que, ao menos em tese, infirma essa assertiva. Ante o exposto,
do parcial provimento aos recursos especiais eleitorais de Cássio Magnani Júnior, Maria de Fátima Monteiro Aguiar, Carlos Roberto Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores e do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, para anular o acordo proferido pelo TRE Minas Gerais nos embargos de declaração e determinar que o outro seja prolatado com tratamento expresso do documento em questão e questões referidas pelo requerente quanto ao total de decretos de outorga de permissão de uso expedido em 2012 e a suposta intensificação dessa conduta durante o período eleitoral, prejudicado as demais questões aduzidas nos 7 recursos especiais eleitorais e nas contras-razões. É como voto. Aliás, se o tribunal tivesse tido um pouquinho de boa vontade ao julgar os embargos declaratórios, teria esclarecido. Ministra Maria Tereza. Mais uma vez, eu vou usar divergir. No voto dos embargos de declaração, porque a alegação é de omissão nos embargos, diz o relator, sustenta o embargante que houve omissão no acórdão quanto ao número de decretos emitidos em 2012. O embargante, mais uma vez, pede o reexame do que fora decidido pelo tribunal. Bastaria uma singela leitura do acórdão para resolver a questão. Aspas. O ilustre magistrado ressalta com muita propriedade que foram expedidos no ano de 2012, pelo então prefeito Carlos Roberto Rodrigues, 89 decretos de permissão de uso. Os atos são comprovados às folhas 55/57 dos autos. Para mim, um verdadeiro festival de atos administrativos que beira as raias da irregularidade, uma vez que atentam contra os princípios que regem a administração pública e que só tinham um objetivo: alavancar a candidatura dos senhores Cássio Magnani e Maria de Fátima. Fechou aspas. Aí concluiu o relator. Portanto, não existe qualquer omissão no acórdão quanto a esta questão. Então, senhor presidente, eu entendo que a matéria foi enfrentada no acórdão e em sede de embargos de declaração. Então, não me parece que haja aqui omissão de maneira a determinar o retorno dos autos para que ele aprecie a questão que já constou expressamente no acórdão e nos embargos de declaração, a meu ver. Então, eu peço vênia para também rejeitar esta matéria. Ministro Admar Gonzaga. Senhor presidente, há uma divergência entre a leitura feita pelo relator e pela ministra Maria Tereza a respeito dessa questão agitada em embargos de declaração. Eu vou pedir vista dos autos. Então, após o voto do relator, dando parcial provimento ao recurso especial, quanto à ofensa ao artigo 275 do Código Eleitoral e do voto da ministra Maria Tereza de Assis Moura, negando provimento ao recurso no ponto, pediu vista o ministro Admar Gonzaga. Senhor presidente, eu só queria fazer um alerta, advogado. Eu já estou mais que informado desse caso, então não precisam me procurar, mas meu voto está dado, está muito bem consciente, porque já recebi mais de 20 pessoas, porque não vem só os advogados, vem deputado, vem não sei o quê, então o meu tempo está exíguo com o eleitoral, o STJ, então, por favor, se vencido que for nessa preliminar, em 15 dias trarei o voto de mérito, ok? Então, fique esclarecido. E eu já tenho memorial mais do que o suficiente para ler, e já li, para proferir meu voto. Então, vamos deixar isso. Não ficar todo mundo agora de novo, olha, mas como está em aberto? Não, eu já dei meu voto. Nós temos ainda, com sustentação, fora outros 60 feitos em pauta, a representação 128704, na qual está inscrita a doutora Ângela Quinhaque. Poderia, Sua Excelência, poderíamos adiar este julgamento, advogada de Brasília. Então, ministro Admar, Vossa Excelência é o relator, ficam adiadas as representações 128704, sob relatoria do ministro Admar Gonzaga. Também pergunto ao doutor Gustavo Severo, está inscrito para falar no recurso especial eleitoral 343-43. Poderíamos adiar o julgamento
E doutor Eduardo Alckmin também está inscrito na ação rescisória. Agradeço a colaboração de Vossas Excelências. São feitos que ficam, então, adiados. Vamos, então, agora, dando continuidade ao julgamento, feitos sem sustentação oral. Ministro Gilmar Mendes, procedente de Brasília, prestação de contas 4072-75, requerente Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República, PSDB, por seu presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Gente, fazendo um resumo aqui, com base na emenda... 2010 aqui, né? 2010. Falhas de natureza formal em propriedades que não comprometem a regularidade das contas, ensejam ressalvas, afasta-se irregularidade na comprovação de despesas com passagem aérea e hospedagem quando apresentadas faturas com os dados referidos no precedente, PC número 43. Conforme a jurisprudência do Tribunal, a existência de dívida de campanha não obsta a aprovação das contas do candidato ou do comitê financeiro, permanecem não comprovadas despesas que representam 2,82% do total de gasto pelo comitê financeiro, em se tratando de irregularidades que representam um percentual ínfimo em relação ao contexto da campanha, é possível a aplicação do princípio da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, contas aprovadas com ressalvas, é o meu voto. Eminente relator, traz voto no sentido de aprovação com ressalvas. Todos de acordo? Não havendo divergência, contas aprovadas com ressalvas. Então, acabou agora, nesse instante, o julgamento do processo envolvendo Nova Lima. Vamos conversar com o doutor Moisés para saber como que foi o andamento do processo, mas teoricamente o que a gente pode falar é que, a princípio, os advogados do Cassinho pediram o impedimento do doutor Juarez pelo fato de que o seu filho, o Álvaro Azevedo, ter sido candidato a vereador pela coligação de Vitor Penido. Então, o ministro relator Noronha pediu o anulamento de todos os atos feitos pelo doutor Juarez. Com isso, abriu-se a votação e por 4-3, a maioria dos ministros votaram contra esse impedimento. Ou seja, a maioria dos ministros votaram que o doutor Juarez poderia sim votar esse processo. Na segunda parte, onde que fala das provas, das questões das cessões de terrenos, o ministro relator votou a favor do Cassinho. Em seguida, a ministra Maria Tereza votou contra o ministro relator, ou seja, a favor do Vitor Penido, a favor das provas. E quando chegou no ministro Admar Gonzaga, ele pediu vistas, faltando votar o Gilmar Mendes, o Tarcísio Vieira e a Rosa Weber. Doutor Moisés. O que está se discutindo agora é uma omissão, eu creio que uma omissão do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, onde se fala que houve 89 decretos, 31, e o relator ele vota para que volte ao tribunal para poder satisfazer essa omissão aí, no caso do tribunal. Porém, a ministra Maria Tereza, ela, no pronunciamento do seu voto, ela já vota que ela entende que não houve, que tanto o juiz monocrático, o juiz eleitoral... Monocrático é no caso do Dr. Juarez. O Dr. Juarez, ele foi incisivo, ele foi categórico em relação à quantidade de decretos expedidos, e inclusive cita as folhas, né? E o que foi ratificado pelo tribunal. Então, a ministra entende que não houve divergência. Então, o motivo pelo qual o ministro Admar pede vista. Ok. Agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos voltar em instantes com as nossas repórteres Júnia Rodrigues e Júlia Leal, que estão na Praça Bernardino de Lima e vão passar para a gente como que a população Nova Lima recebeu essa questão do adiamento, mais 15 dias aí de expectativa para a decisão do nosso futuro político. Em breve voltaremos. Amor,
Essa conta de energia não é nossa. Não é mesmo, é do vizinho. Tá muito mais barata que a nossa. Pois é, eles ainda têm ar-condicionado. É. Bom dia, criança. Mas eles não deixam o ar ligado à toa. É, e eles fecham tudo quando ligam, né? Mesmo assim, filho, ar-condicionado gasta muito. Pois é, a nossa devia ser bem mais barata. É isso aí, Cleide. A partir de hoje, nosso consumo vai ser mais consciente. Ai, olha onde tem bastante energia acumulada. Olha isso aqui. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Regina, você não acredita o quanto a gente economizou de energia e dinheiro hoje. Sério, amor? Sério? É, eu vi aqui que se a gente mudar o chuveiro do quente pro morno, a gente economiza um montão, mãe. Eu também, meu banho super rapidinho, viu? Morno, né, Gabi? Lógico. É, eu também. Ah, você tem que economizar no tempo agora, né, Beth? Ah, então quem mais economizou aqui foi o patrão, ó, que nem banho tomou hoje, né? Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Voltamos com o nosso programa Banquete em Foco para avaliar o julgamento do processo envolvendo Nova Lima. O que aconteceu, recapitulando, às vezes o telespectador está pegando o nosso programa agora, é que um dos ministros, o ministro Admar Gonzaga, pediu vista no processo envolvendo Vitor Penido, Luque, Cassinho, Carlinhos e Fatinha. Doutor Moisés, o fato de pedir de vista, o que representa o pedido de vista, primeiramente? A meu ver, foi em face à divergência, né, apresentada pela ministra Maria Tereza, porque o ministro, o relator, o Noronha, ele apresentou o seu voto parcial, né, ele concedeu parcialmente o pedido, e a Maria Tereza apresentou outro argumento contrário ao Noronha. Isso que acho que levantou talvez dúvida em relação ao próprio voto que o ministro iria prolatar no momento. Só para o público de casa entender, quando há o pedido de vistas, num prazo, que é um prazo um pouco indeterminado, teoricamente dizem que são 72 horas para voltar em pauta o julgamento. O ministro relator Noronha, assim que o ministro Admar Gonzaga pediu vista, o Noronha deixou bem claro: olha, palavras do Noronha, abre aspas, estou cansado de receber visitas, só hoje eu recebi mais de 20 visitas de deputados e de várias pessoas para falar sobre o processo envolvendo Nova Lima. Ele falou que não vai receber mais ninguém e que garante que há 15 dias ele volta com esse processo. Lembrando, ele também deixou claro que o voto dele do mérito já está dado. Mas na hora que voltar para julgamento esse processo, o Noronha disse que não vai votar na sua votação, mas a Maria Tereza, que já votou, dependendo do convencimento do ministro relator Noronha, ela pode mudar o seu voto, o que é muito difícil. Não é isso, doutor Moisés? Justamente, eu acho que ela já expôs o posicionamento dela acerca da questão suscitada pelo recorrente. Eu acredito que ela não volte atrás no voto dela, mas com certeza a divergência dela influenciou no julgamento dos demais ministros. Isso aí, com certeza. Aí nós vamos começar a analisar os votos dos ministros.
O ministro relator Noronha votou a favor do impedimento do Dr. Juarez, ou seja, a favor do cassinho. Em seguida, a ministra Maria Tereza foi contra o relator e votou contra o impedimento do Dr. Juarez, ou seja, a favor de Vitor Penido. Em seguida, o presidente do tribunal, o Dias Toffoli, votou a favor do impedimento do Dr. Juarez, ou seja, votou a favor do cassinho. Nós estamos relembrando os passos a passos desse julgamento. Depois do Dias Toffoli, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi a vez do Admar Gonzaga, que é o mesmo que logo em seguida pede vista. O Admar Gonzaga votou a favor do cassinho. Em seguida, o Gilmar Mendes votou a favor do Vitor Penido. Logo em seguida, votou o Tarcísio Vieira a favor de Vitor Penido. Então, esse momento foi o momento mais tenso e mais emocionante do julgamento, porque na hora que o Tarcísio Vieira, o ministro Tarcísio Vieira, vota, ficou 3-3, faltando assim a Rosa Weber votar. Lembrando que a Rosa Weber não estava escalada para participar do julgamento. Quem estava escalado para participar do julgamento é o ministro Luiz Fux, que foi pedido a sua suspeição, ou seja, pedido para não participar do processo a pedido do cassinho, porque uma de suas filhas trabalha ou tem algum tipo de relação com um dos advogados que trabalham na defesa do Vitor Penido. Então a Rosa entrou no lugar do Luiz Fux e ela definiu a favor de Vitor Penido, ou seja, ela definiu que o Dr. Juarez não tem impedimento para ele julgar. Aí vamos para a segunda parte do julgamento, onde existem outras provas, como questão da sessão de doação, questão das gravações que foram feitas sem aprovação da Justiça. Aí voltamos à votação. O relator Noronha votou a favor do cassinho. Logo em seguida vem o voto da Maria Tereza, que foi contra o cassinho e a favor do Vitor. Ou seja, bateram voto no que disseram na primeira parte da votação. Aí o Admar Gonzaga, que na primeira parte do julgamento votou a favor do cassinho, pediu vistas. Então, se a gente seguir os votos da primeira parte do julgamento com essa segunda, os votos vai estar... Não podemos falar que eles podem votar igual, né, doutor Juarez? São méritos diferentes, né? A gente não pode chegar a falar, se os outros seguirem a votação, dá Vitor. Tudo muda agora, né? Vira... A disputa se inicia novamente. Se inicia, que foi um outro argumento trazido no caso aí por parte dos recorrentes, né? Não se pode falar que houve 4 votos a favor, contra, aliás, aos recorrentes, que vai ter nesse questionamento agora, que vão ter 4. São coisas diferentes. Não só pelo fato da ministra Maria Tereza ter pedido a divergência novamente, entendeu? Acho que não vai implicar nisso não. Mas com certeza influenciou no voto que já estava definido pelo ministro Admar. Com certeza influenciou no voto dele, essa questão da divergência. Ok. Nós vamos novamente para o intervalo e em seguida vamos direto, ao vivo, da Praça Bernardino de Lima, com as nossas repórteres, para saber a opinião do novalimense. Amor, essa conta de energia não é nossa. Não é mesmo, é do vizinho. Tá muito mais barata que a nossa. Pois é, eles ainda têm ar-condicionado. Bom dia, criança. Mas eles não deixam o ar ligado à toa. E eles fecham tudo quando ligam, né? Mesmo assim, filho, ar-condicionado gasta muito. Pois é, a nossa devia ser bem mais barata. Ele só deu opinião. A partir de hoje, o nosso consumo vai ser mais consciente. Ai, olha onde tem bastante energia acumulada. Olha isso aqui. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes.
Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadouros do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Voltamos ao vivo aqui direto dos nossos estúdios para comentar ainda sobre o julgamento que acabou de ocorrer e que foi pedido vista. Doutor Moisés, essa dúvida vai ficar na cidade a partir de amanhã, aliás, a partir de agora, já nas redes sociais. Quando que esse processo volta para julgamento? Vai ser incluído pelo regimento interno. Fala que é 72 horas. Porém, o ministro relator já pediu 15 dias, né? Para poder emitir o seu relatório, né, seu novo relatório, tendo em vista o pedido de vista. Ou seja, quando faz o pedido de vista, ele devolve para o relator. Ou ele modifica, mas ele já adiantou, já que ele vai manter a decisão dele. Ou seja, creio eu que dos 15 dias, né? Então, a questão de 72 horas, esquece. Para ele, a vista é para ele. Agora, o relator é que vai pedir a inclusão na pauta. Fred, o Banqueta em Foco veio às ruas para saber a opinião dos novalimenses sobre o julgamento do Cassinho. E após a notícia do seu adiamento, eu converso com o José Mário, que vai dar sua opinião a respeito desse adiamento. Qual a sua opinião, José Mário? Boa noite a todos. Minha opinião, né, é que eu não sou nem a favor nem de um nem de outro, né? Eu só sei que isso é muito ruim para a cidade, o que está acontecendo, né? Com certeza a cidade está sendo muito prejudicada com isso, né? Vamos torcer para que esse julgamento venha sair, né? Tanto para um como para outro, o mais breve possível, né? Ok, muito obrigada. Fred, é com você. Acabamos de ouvir ao vivo da Praça Bernardino de Lima a Júnior Rodrigues com opinião da população. E é uma opinião que faz parte hoje, é um entendimento geral da nossa população. A população, tirando as pessoas que estão no meio político, não existe questão de ser a favor do Cassinho ou a favor do Vitor. O que acontece é que a nossa cidade precisa dessa definição, se o Cassinho vai continuar ou se o Vitor irá voltar. Voltando na questão do prazo, vai continuar, né, doutor? Vai continuar até marcar a nova sessão de julgamento, né? No caso aí a vista já foi concedida, né? Creio pelo prazo regimental e no mínimo eu creio mais 15 dias. No mínimo mais 15 dias. Vamos falar agora das possibilidades de resultado. Se o resultado for a favor do Cassinho, o que acontece? Se o resultado for a favor do Cassinho, automaticamente ele permanece no cargo, como já está, né? E vai simplesmente conferir os efeitos da liminar que já foi deferido em favor a ele e a vice Fatinha Aguiar. Não estará inelegível nesse processo e permanecerá no cargo até o fim do mandato. E se caso o processo for a favor de Vitor Penido, quais são os passos? Se for a favor do Vitor Penido, no caso aí o recurso for negado, né? Não for provido, caberá ainda os embargos de declaração do próprio TSE, né? E após a publicação dos embargos, o prefeito, no caso aí, o prefeito e a vice-prefeito deverão sair do cargo, caso não seja acolhido os embargos declaratórios, para poder modificar a decisão, caso seja em desfavor a eles, né? E mesmo assim ainda poderá caber
um recurso extraordinário junto ao STF, caso tenha algum descumprimento a um preceito constitucional. Essa questão de caber ainda um novo recurso ao Cassinho, isto é interpretativo ou é de praxe isso? Isso acontece mesmo? Não, todo o processo cabe recurso ao STF desde que haja ofensa à Constituição. Porém, a diferença que se vai ter aí é que não se tem no processo eleitoral uma liminar, a permanência no cargo até o final do processo. Ele vai, no caso, ele sendo negado o recurso, ele vai sair do cargo e esse processo, esse possível recurso extraordinário, os recorrentes deverão permanecer fora do cargo. Eles vão recorrer fora do cargo. Não... Quase, a meu ver, quase impossível manejar uma cautelar ao STF para poder permanecer no cargo até o julgamento do recurso extraordinário, caso haja. Eu não conheço o processo, então eu não posso dar detalhes sobre o processo. Questões administrativas da cidade, o dia a dia da cidade continua do mesmo jeito. O prefeito é o Cassinho Maiani, a vice-prefeita é Fatinha Guiar. A nossa cidade continua sendo comandada pela dupla PMDB e PT. Tudo continua do mesmo jeito, sem nenhum tipo de problema, porque senão começam a dizer que os atos vão ser invalidados. Nada disso. Não é isso, Moisés? Justamente, enquanto não houver uma decisão final do TSE, não se pode falar os recorrentes, no caso, o Cássio Magnani, a vice-prefeita Fatinha e até mesmo o Carlos Alberto Rodrigues não estão condenados a nada, né? Até que se tenha essa decisão. Ele vai permanecer no cargo. Vamos para um novo e breve intervalo. Amor, essa conta de energia não é nossa. Não é mesmo, é do vizinho. Tá muito mais barata que a nossa. Pois é, eles ainda têm ar-condicionado. Bom dia, crianças. Mas eles não deixam o ar ligado à toa. E eles fecham tudo quando ligam, né? Mesmo assim, filho, ar-condicionado gasta muito. Pois é, a nossa devia ser bem mais barata. É isso aí, Cleide. A partir de hoje, nosso consumo vai ser mais consciente. Olha onde tem bastante energia acumulada. Olha isso aqui. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Regina, você não acredita o quanto a gente economizou de energia e dinheiro hoje. Sério, amor? Sério? Eu vi aqui que se a gente mudar o chuveiro do quente pro morno, a gente economiza um montão, mãe. Eu também, meu banho super rapidinho, viu? Morno, né, Gabi? Lógico. Eu também. Você tem que economizar no tempo agora, né, Beto? Então quem mais economizou aqui foi o patrão, ó. Que nem banho tomou hoje, né? Vamos! Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Minutos. Voltamos ao vivo dos nossos estúdios em Nova Lima. Nós estamos com a Júlia Leal, direto da praça, que ela vai passar a avaliação da população. Estamos com um probleminha de comunicação, mas já... Boa noite, Fred. Parece que o julgamento não mexeu com os novalimenses. A Praça Bernardino de Lima está vazia. Nós tentamos falar com algumas pessoas que preferiram não se manifestar. Agora é aguardar o próximo julgamento. Ok, Júlia. Então, realmente a praça ficou parada, mas na verdade eu acho que os militantes, os simpatizantes de ambos os lados estavam realmente
aguardando o julgamento. Então, obrigado por ter acompanhado a gente por tanto tempo. E é bom lembrar que o Banqueta em Foco ele será veiculado às segundas-feiras, logo após o jornal Banqueta. Hoje, excepcionalmente, estreamos na terça para acompanhar esse processo que está mexendo com a cidade. Mas na semana que vem, na segunda-feira, logo após o jornal Banqueta, o Banqueta em Foco volta no seu segundo programa para discutir ainda sobre esse processo e novos acontecimentos que, porventura, acontecerão na nossa cidade. Obrigado e uma boa noite.